Bom, aqui agora é o momento em que a gente vai medir direitinho para poder tirar o tecido para cortarmos, para fazer o forro, tá? Eu vou fazer de uma forma bem simples, bem prática, para facilitar mesmo para todo mundo. Então, aqui você amassa aqui a bolsa, ó, pega aí a fita, mede aqui a largura, é bom que você já vai ficar sabendo que a largura da nossa bolsa ficou com 35, tá? Então, a gente tem aproximadamente 35, 30, vou botar 36. 36 de largura, anota aí. Se a sua bater a mesma, né, medida, você já anota a sua medida aí. Aí, aqui na altura, a gente vai medir assim, ó, de um lado até o outro, ó. Você vai vir aqui. Deixa eu abrir aqui minha fita mais um pouquinho. Pronto. Ó, você vem aqui, passa aqui pro outro lado, ó, dessa forma, e mede. Então, temos aqui 53 centímetros, tá? Então, 36 por 53 é a medida do tecido que você vai tirar. Nessa medida de 36 de largura por 56 de comprimento. Então, vai ser um retângulo, tá? Pra facilitar, vamos tirar dessa forma. E aí, se você quiser colocar um bolsinho interno, é só você medir que tamanho você quer ali na bolsa. Eu não tenho um padrão pra bolso interno, mas, sei lá, metade aqui, ó, meio a meio, né? Você tira. Talvez aí uns 15 centímetros de largura, 16. E de altura, aproximadamente uns 10, tá? Faz aí uma média de como você quer pro bolsinho interno. Aí, eu vou cortar esses dois tecidos, já retorno pra mostrar pra vocês como é que eu faço o processo. Eu não ensino na máquina, infelizmente não dá pra me ensinar na máquina, mas eu falo passo a passo, né, detalhado pra vocês fazerem aí também. Então, meus amores, já cortei o tecido da nossa bolsa double. Amei esse tecido, gente, é um tecido chamado Jaguar, tá? Eu comprei ele de outras estampas, esse aqui é liso. É tipo umas listras, na verdade é umas listras pretas, né, com esse brilho. É um tecido que ele é um pouquinho mais carinho, né, mas assim, eu acho que quando a gente quer fazer uma bolsa de luxo, a gente tem que evitar usar tecidos assim mais, não que sejam baratos, mas de uma qualidade inferior, né. Então, eu prefiro usar esse Jaguar, tá? Sempre uso, quase sempre uso dele, acho muito bom, muito bacana, e ele é bem encorpadinho, ele é mais fácil um pouquinho de costurar do que alguns outros tecidos mais molinhos, tá? Então, escolhi esse todo no preto, já tirei o tecido na medida que eu falei pra vocês, na largura e no comprimento, então fica assim, ó, um retângulo, tá? E também já tirei o tecido do bolsinho, ó, medi lá na bolsa que tanto eu quero, tirei aqui a largura, se não me engano foi 17, e a altura, se não me engano, foi 20, porque eu tirei o dobro da altura, porque a gente vai fazer ele duplo, né, assim, forro, tecido duplo, e aí ele vai ficar mais ou menos essa altura aqui, tá? Então, você analisa de que tamanho você quer o seu bolsinho interno lá pra bolsa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é costurar primeiro o bolsinho interno, preparar ele pra depois levar ele lá pro forro, tá? Então, o que que eu faço? O meu forro, ele não tem lado do direito e do avesso, ó, os dois lados é do direito. Então, se o seu tiver, você vai colocar direito com direito, dobrar assim, e o avesso fica pro lado de fora, tá? Aí, você dobra, e aqui na máquina, você vai costurar, ó, a parte aberta tá pra cá pra baixo. Aí, você vai costurar assim, aqui, para de costurar aqui e começa aqui. Aí, costura aqui até lá em cima. Então, vai ficar fechadinho, só vai ficar aberto aqui embaixo. Depois que você fizer isso, você vai desvirar, né, pro lado do direito, ó. O avesso vai ficar já lá pra dentro, certo? Desvirar e fica esse buraquinho por onde a gente vai fazer desvirar o tecido, né? Aí, depois de fazer isso, aí eu vou fazer uma costurinha bem em cima aqui do bolsinho, ó. Dessa borda, da parte de cima, só pra ela não ficar gordinha assim. Quero que ela fique mais retinha. Então, eu faço essa costura, aí o bolsinho vai estar praticamente pronto. Terminando, aí eu venho, trago o forro. Pego aqui. Vou organizar, vou virar aqui que tá bem amassadinho, ficar assim melhor. Vou organizar aqui o meu bolsinho no lugar, na altura que eu quero, largura, certinho, centralizo. Ele já vai estar todo costuradinho, né, assim. Centralizo, coloco os alfinetes e vou prender ele aqui, aqui e aqui, ó. Fazer a costura aqui ao redor dele todo, tá? Só a parte de cima que vai ficar sem costura. Depois de costurar, o bolsinho ficar preso aqui no forro, aí eu venho com essa outra parte aqui do tecido, ó. E vou dobrar assim, juntar essas duas partes aqui, tá? Lembrando que aqui tá sendo o direito e aquilo lá de fora o lado do avesso do tecido, tá? Depois que eu juntar as duas partezinhas aqui, aí eu vou fazer uma costura reta aqui e outra costura reta aqui, tá? Porque aí eu fecho as laterais. Fechando as laterais, ele vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Assim. Aí você vai ver o bolsinho já pronto lá dentro,
certo? Então, eu vou fazer até essa etapa lá na máquina, que infelizmente não tem como eu mostrar pra vocês, mas o passo a passo eu tô mostrando como eu faço. E vou fazer até aqui, nessa etapa aqui. Quando eu finalizar, eu retorno com vocês pra explicar as outras partes, tá? Bem, pessoal, já segui fazendo todo o processo que eu expliquei pra vocês. Eu preparei primeiro o bolsinho, ó. E depois costurei ele aqui dentro no forro, tá, ó. Vou mostrar aqui, que tá difícil até de abrir, né, ó. Dá pra ver direitinho, né? Preparei ele, aí depois coloquei aqui, costurei, fixei ele certinho aqui, tá? E aí, tá prontinho o bolsinho. Aí, eu juntei aqui essas duas partes, costurei uma lateral, costurei a outra lateral. Eu sempre gosto de fazer uma costura reta e também uma costura de zigue-zague, tá? Porque eu acho que reforça, né, de zigue-zague, eu coloco mais próximo da bordinha pra reforçar a costura, tá? Feito isso, agora o que nós vamos estar fazendo é preparar aqui o fundo da bolsa, porque vocês estão vendo que ele não tá igual ao fundo, o fundo do forro não está igual ao fundo da bolsa, né? Então, a gente tem que ajustar isso aqui agora. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó, como o tecido é preto, fica ruim de eu mostrar pra vocês, mas em outra cor fica mais fácil. Você vai riscar aqui, ó, no fundo, onde tá essa parte reta, você vai dar uma riscadinha aqui, só pra saber onde é que é o fundo certinho do tecido, tá? Aí, com a mão aqui, você entra e vai juntar essa costura aqui com essa aqui, ó, com esse riscado que você fez aqui, tá? Você junta dessa forma aqui, ó, tá? Então, ele vai ter que estar essa costura retinha com o risco aqui que você deu aqui pro fundo. Feito isso, aí você vai passar uma costura aqui nesse sentido, ó, tá? Faz uma costura, mais ou menos aí, ó, uns 2 dedos, por aqui assim, mais ou menos, 2 dedos e um pouquinho, você faz uma costura reta. Aí, faz essa costura, mesma coisa você vai fazer do outro lado. Você vai vir com a mão aqui dentro, ó, e vai juntar dessa forma aqui, tá? E vai juntar essa parte reta aqui com essa, e fazer a costura. Feitas as duas costuras, a gente corta o excesso de tecido. Bom, aqui eu já fiz o processo que eu falei pra vocês, ó, deixa eu ver se dá pra vocês verem. Já costurei e já cortei o excesso do tecido aqui, e a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Então, ó, o fundo da bolsa vai ficar mais próximo do que é o formato agora, né, o fundo do forro com o formato que é a bolsa. Aí, aqui agora é só você posicionar, ó, você vai colocar dentro da bolsa, posicionar lá direitinho, ver se essa abertura aqui, ó, tá batendo com a circunferência da bolsa, confere, tá ok, aí você vem e vira aqui a bordinha assim, vê que tanto você pode dobrar, tá, lá na bolsa, ó, verifica se tá batendo, se tá triscando no fundo da bolsa, se tá na altura que você quer, verificou direitinho, aí sim você pode vir costurar aqui nessa parte de cima, pra dar o acabamento aqui nessa bordinha de cima. Então, faz uma costura aí retinha, ou pode ser costura de zigue-zague, como você preferir, tá bom? Faz essa costura, e aí a gente finaliza o bolsinho, né, o forrinho com o bolsinho. Aí, é só da gente levar na bolsa pra fazer a costura desse bolsinho aqui à mão, na nossa bolsa de crochê. Bem, pessoal, aqui o forro já está prontinho. Já posicionei aqui na bolsa, ó, vocês podem ver que ele está certinho, já consegui deixar do tamanho mais ideal com a bolsa. E agora, eu já coloquei aqui, ó, até um alfinete, uma agulha, só pra prender, tá? E a gente conseguir fazer essa costura com mais facilidade. Então, aqui, ó, às vezes a imagem pode ficar um pouquinho estourada, mas é com a necessidade de mostrar o melhor pra vocês, tá? Porque daí, como é cor preta, né, se eu não clarear muito a imagem, vocês não vão conseguir ver melhor. Aí, você vai colocar a linha na agulha, eu coloco sempre 4 perninhas de fio, acho que fica mais forte. É agulha de costura normal, né, linha normal, tá? Se você quiser colocar aquela agulha invisível, também fica super a critério. Essa costura eu ensino em praticamente todas as minhas aulas, porque é uma costura bem simples, fácil, né, resolve meu problema e a gente aprende facilmente. Quem já me acompanha no canal já deve ter aprendido com certeza, porque eu ensino em praticamente todas as aulas, tá? Então, ela é bem simples, ó, você vai vir primeiro aqui na bolsa, vai vir um pouco mais embaixo, pra poder prender aqui o nozinho, certo? Coloquei bastante fio, você pode começar com pouca linha, né, pra não se atrapalhar, tá bom? E aí, com o passar do tempo, a gente coloca um pouquinho mais pra ir se acostumando a trabalhar com mais linha, né, e fazer mais rápido a costura. Então, onde está aqui, ó, o meu fio, eu entro no forro, tá? Então, eu vou entrar aqui, caminhar aqui por cima do forro, nessa parte de cima, ó,
da bordinha. E aqui onde a agulha tem que sair aqui no tecido, eu já entro na bolsa. Entro na bolsa e caminho um pouco pra minha esquerda, tá? Ó, daqui pra cá. E aí, venho, puxo o fio. Como eu tô trabalhando com 4 perninhas, eu sempre gosto de fazer assim, ó, pra evitar dessa linha dar nó, tá? É mais chatinho trabalhar com 4 perninhas, mas eu faço isso pra ficar a costura mais segura, né? Mais resistente, tá? Bom, aí eu repito novamente, ó, onde está a linha, eu entro no tecido retinho. A agulha caiu, deixa eu pegar aqui. Bom, aí entra aqui no tecido, caminho aqui na parte de cima. E onde eu sair no tecido, eu já entro lá na bolsa, tá, ó? Mais ou menos no mesmo lugar. Entro na bolsa, entro um pouquinho de baixo, ó, um pouco mais embaixo. Indo pra esquerda e pra frente, ó. Tá vendo? Pra cima. Que é pra poder caminhar a minha costura, tá? E aí, eu saio e ajusto. Vou fazer a mesma coisa, ó. Venho aqui... Tá vendo? A linha tá aqui, eu entro mais ou menos no mesmo lugar, reto, no tecido. Aí, entro, caminho pelo tecido, e quando eu sair, eu já saio na bolsa de baixo pra cima, caminhando pra minha esquerda, tá? Puxa o fio. E ajusta. Então, aqui a gente já costurou daqui até aqui. Aí, aqui, pessoal, vocês podem fazer o seguinte, ó. Você vai ajeitando e tentando colocar o mais reto possível o tecido, pra ele não ficar, tipo, em alguns lugares tá lá em cima, outros lugares tá lá embaixo, tá? Então, tenta fazer o mais reto possível. E aí, é só continuar esse mesmo processo, tá? Repetição. Ó, onde tá o fio, entro no tecido, caminho aqui por dentro. Aí, venho de baixo pra cima, saindo aqui, mais na frente, um pouquinho pra minha esquerda, com a agulha. E aí, a linha vai... A costura vai andando, né? Então, quando eu tiver feito mais ou menos isso aqui, ó, de uns 4 a 5 dedos, eu gosto de fazer um nozinho, pra prender o que eu já costurei. Então, dou apenas um nozinho mesmo, tá? Aqui, só pra prender o que eu já costurei, e aí continuo. Porque se um dia essa costura quebrar, em algum lugar essa linha quebrar, mas pelo menos esses nozinhos vão segurando a costura pra não desmanchar todo o forro, tá bom? E aí, pessoal, só continuar fazendo, ó. Mesmo processo, vou fazer todo ele aqui, repetição aqui até costurar ao redor de toda a bolsa. E aí, depois eu retorno com vocês. Costura do forro concluída, tá todo terminadinho aqui já. Costurei tudo, deu certinho, ó. É uma bolsa bem grande, né, gente? Cabe bastante coisa dentro. Então, agora a gente vai deixar a bolsa de lado. Nós vamos preparar a alça lá no nosso fecho da vovó. Esse é o modelo da alça que nós vamos confeccionar. Já fiz aqui de um lado do fecho, ó, são 2 lados, né? E aí, vou mostrar pra vocês como faz certinho do outro lado aqui. Só que aí, eu vou mostrar pra vocês em outra cor, porque pra facilitar, depois eu desmancho e faço na cor preta mesmo, tá? Só pra facilitar a visualização de vocês. Então, ó, você vai posicionar, fecha aí, coloca o fecho, você vai posicionar dessa forma, tá? Pra você saber direitinho o lugar. Aí, aqui, você vai vir aqui, ó, nessa argolinha aqui do fecho. Primeiro, você vai deixar mais ou menos esse tanto aqui de fio, ó, pra fazer remate no final. Vai fazer aqui uma laçadinha, tá? Dá um nozinho aí. Aí, aqui, você vai entrar no fecho, fazendo ponto baixo, ó. Entra aqui direto e faz ponto baixo. Entra aqui novamente e faz outro. Vamos fazer 4 pontos, tá? Faz eles um pouquinho mais acochadinhos. Então, aqui os 4 pontos. Aí, agora, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma corrente para dar altura, vai virar. E aqui, a gente vai trabalhar no primeiro ponto, 2 pontos, tá? No primeiro ponto de base, a gente vai tecer 2 pontos nele. Então, 1 e 2, ou seja, fizemos um aumento. No próximo ponto, é um ponto normal. No próximo, é outro normal. E nesse último, a gente vai fazer 2 também, tá? Porque aí, no final dessa carreira, a gente vai ter 6 pontos, ao invés de apenas 4, que é o que tínhamos aqui na carreira anterior. Então, vou fazer mais um. E aí, completo 6 pontinhos. Feito isso, agora eu vou estar de frente, ó, vou virar aqui novamente, de frente pro lado correto do nosso fecho, né?
Aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no primeiro ponto, ó, dessa forma pra me unir, tá? Então, eu venho no primeiro ponto e faço, ó, puxo bem, faço um ponto baixíssimo. Puxo e puxo. Deixa bem acolchadinho mesmo, tá? Feito isso, aí você vai vir, ó, nesse primeiro ponto onde eu fiz a união ainda, só que pegando somente a perninha de trás, vai fazer outro ponto baixíssimo, ó. Nesse primeiro perninha aqui, ponto baixíssimo. Lembra que a gente tem 6 pontos, então a gente vai fazer 6 pontos baixíssimos, pra cada um ponto, tá? Um ponto baixíssimo, pegando só essa perninha aqui de trás, tá vendo? Essa aqui tá mais aqui na minha frente. Na verdade, é da frente. De trás vai ficar lá escondidinha, né? Aí, você entra, pega o fio e faz o ponto baixíssimo. Entra no próximo, deixa eu puxar aqui, ó, entra no próximo, pega o fio e faz o ponto baixíssimo. Entra no próximo, ponto baixíssimo. Entra aqui no próximo, ó, ponto baixíssimo. E aí, a gente completa aqui, ó, 6 ponto baixíssimo, certo? Aí, é só você fazer agora, eu vou até fechar aqui pra facilitar, ó. Aí, é só você fazer aqui rodando. Terminei aqui, já vou pro próximo. É só você olhar direitinho, que ele tá bem aqui escondidinho, ó. Tá vendo? O próximo é esse. Aí, venho aqui e faço ponto baixíssimo. Ó, o próximo aqui na minha frente, pegando somente a perninha de trás, tá? Ponto baixíssimo. Próximo, ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo e rodando, ó. Ele vai ficando uma alça tubular, bem linda. E ela é fácil porque ela é só nesse ponto baixíssimo, pegando apenas a perninha de trás. Então, quando você chegar assim, é só você olhar, ó. Eu estou aqui, o próximo é esse, depois é esse, depois esse. E aí, vou seguir fazendo cada um dos pontinhos. Sempre eu tenho 6 pontos, não precisa contar, mas sempre tenho pontos baixíssimos, né? 6 pontos baixíssimos em cada volta. A gente não fecha a carreira, é só seguir circular, tá bom? Aqui tá bem chatinho porque tá batendo a alça na mesa, né? Gosto de fazer na perna, pra não ficar nesse bate-bate. Então, ó, sigo fazendo e vai rodando, rodando. Quando ela estiver bem grandinha, eu retorno com vocês, tá? Ó, já vai ficando assim, certo? Ó, vai ficar nesse formato. Aí, eu vou fazer até completar aqui, ó, 30 centímetros de comprimento, tá? Então, vou desmanchar porque eu vou fazer no preto. Aí, quando eu completar 30 centímetros de comprimento, eu retorno pra gente finalizar ela aqui do outro lado. Bem, aqui eu já segui fazendo, ó, cheguei até completar 30 centímetros, tá? Se você quiser fazer maior, pode fazer tranquilamente, tá bom? Sem problema nenhum. Se quiser fazer menor, também fica a critério, é só crescer ou diminuir a quantidade de centímetros aqui, pra gente poder finalizar a alça. Então, eu fiz 30 centímetros assim como a outra, ó. E agora, o que nós vamos fazer é trabalhar aqui, ó. Lembra que a gente tem 6 pontos? Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos agora no lugar de ponto baixíssimo, que a gente vinha fazendo ponto baixíssimo pra crescer a alça. Agora, a gente vai fazer, ó, entrar em cada um deles, vai fazer um ponto baixo, tá? Então, 1. Aqui no próximo, 2. No próximo, 3 pontos. No próximo, 4. No próximo, o 5º. E no último, o 6º. Então, a gente desfez aí o ponto baixíssimo, agora estamos fazendo ponto baixo. Fizemos 6 pontos baixos, tá? Aí, agora, você faz uma corrente para dar altura. E aqui, a gente vai voltar, ó. Não vamos fazer circular, a gente vai voltar, virar para voltar fazendo os pontos, né? Então, a gente vai fazer aqui no primeiro, ó, que é o 6º, né? Vai ser o primeiro agora. E no próximo, a gente vai fazer uma diminuição, ó, tá? Vem e faz apenas um ponto. Aí, aqui nesse aqui é um ponto, que vai ser o segundo da carreira. O próximo aqui é um sozinho, que é o terceiro. E os 2 últimos é uma diminuição também, tá? Porque a gente vai voltar a ter 4 pontos. Então, entra aí, faz um pela metade, entra no último. Vê se eu encontro aqui, que tá bem difícil, gente. Esse último, ele fica assim, meio que escondidinho. Pega o fio, ó, e fica assim. Aí, você fecha tudo de uma vez só. Então, que era 6, agora temos 4 pontos, certo? Aí, você vai cortar o fio, porque agora a gente vai costurar, tá? Você corta e tira o excesso. Deixa mais ou menos esse tanto assim, porque é melhor sobrar fio do que faltar, né? E não ter, na hora de costurar, não ter fio suficiente. Então, corta aí e puxa o que vem do novelo, tá? Aí, agora, você vai posicionar direitinho a sua alça.
Lembrando que esse lado aqui, ó, fica pra dentro e esse fica pra fora, tá? O lado de trás aqui, ó, de dentro fica, essa aberturinha fica pra dentro. É só você organizar aqui, ver que mais ou menos o lugar, ó, ela quer ficar errada, tá vendo? Mas ao invés disso, eu vou virar e vou organizar pra ela ficar certinho aqui, tá? Aí, aqui é só você costurar. Não vou me demorar muito aqui, gente, porque é só costurar. Você vai passar aqui, ó, passar aqui e passar no ponto lá. Pode ser com agulha de tapeçaria, pode ser com agulha de crochê, tá? Não tem problema. É só aí você vem aqui, passa aqui por um ponto, traz o fio. Aí, costura novamente, ó. De lá, passa pelo buraquinho. Trazer aqui, que esses acabamentos, eles demoram, né? E aí, ó, você vem aqui e procurou o segundo ponto. São 4, lembra que a gente fez aqui? Vem, procura o segundo ponto e passa pelo segundo. Aí, traz lá pra alça de novo. Aí, vem pro próximo ponto. Aí, você vai repetir, vai até o quarto ponto, aí depois volta costurando de novo. Vai 2 vezes, vai e volta, tá? Então, faz isso, costura, depois você vai estar passando por alguns pontinhos. Quando eu tiver pra arrematar a perninha final, eu volto com vocês, tá? Bom, eu já fui e voltei aqui na costura, tô com a linha aqui, ó. Agora, eu vou passar por alguns pontos aqui, ó, pra fechar. Tá vendo que ele fica um pouquinho largo? Então, pra ele fechar um pouquinho assim. Aí, eu passo aqui por alguns pontinhos e vou costurando aqui, ó, pra fechar um pouquinho mais, tá? Ó. Eu sei que tá difícil de vocês verem, porque é preto, né, gente? Mas é uma coisa que não tem o que eu fazer. Tem que ser preto mesmo, tá bom? Mas vocês estão conseguindo enxergar, acho que sim. Então, passa aí por alguns pontos, aí quando a perninha estiver bem pequenininha, como essa aqui, traz só pra mais um... Vou trazer só mais aqui em um lugar. Pra ela ficar menorzinha. Ajusta bem. Aí, a gente vai queimar com o isqueiro e colar. Tirei aqui o excesso, queima com a parte azul da chama, tá? Pra virar uma colinha mais bacana, se bem que o fio é preto, mas se for um fio claro, melhor na parte azul da chama pra poder não ficar escuro. Aqui tudo já é preto mesmo, né? Não vai ter muita diferença. Mesma coisa eu farei do outro lado, vou tentar diminuir um pouquinho mais assim, ó, tá? Passando aqui o fio, né, por alguns pontos, aí quando tiver no finalzinho eu colo e deixo bem aqui embaixo, tá bom? Então, a nossa alça já está pronta. Agora sim, a gente vai pegar a bolsa pra poder colocar aqui, costurar, né, a bolsa aqui no nosso fecho. Antes de posicionar o fecho, a gente vai colocar aqui algumas marcações pra saber direitinho onde é o centro, onde é a lateral. Então, você vai amassar bem assim, tá? E aí, esse canto aqui, ó, essa lateral aqui, o meio dela tem que estar retinho aqui. Aí, você vem e coloca aqui certinho um marcador só pra você se basear, tá? Mesma coisa você faz aqui do outro lado, ó. Coloca aqui um marcador, vou colocar aqui uma agulha mesmo, meu marcador sumiu daqui. Mas já dá pra entender que aqui é o lugar. Aí, depois eu vou dobrar assim, ó, pra juntar esse marcador aqui com esse aqui, tá? Junto eles aí, pra mim saber que tá no lugar certinho, ó. Aí, eu vou e marco aqui, pra mim saber onde é o meio da bolsa. Então, o meio da bolsa aqui na parte da frente. E também eu vou marcar do outro lado pra mim saber onde é a parte de trás, tá? Junto aqui certinho, confiro e marco aqui também. Pronto, feitas as marcações, a gente já sabe que vai estar centralizado o nosso fecho, porque tá tudo bem marcadinho, tá bom? Aí, sim, agora eu venho, dobro o meu fecho assim... Meu fecho na minha bolsa, né? Dobro dessa forma. Venho com o fecho aqui por cima. E vou organizar pra esse cantinho ficar certinho nesse marcador, tá? Esse outro cantinho ficar nesse outro marcador. Então, eu vou dobrar, eu vou colocar assim, ó. E vou trazendo, certo? Se quiser colocar o marcador mais embaixo um pouquinho, acho que fica melhor, né? Pra ele não atrapalhar aqui na hora de posicionar o fecho, tá? Ó, aí você vai ter que esse marcador tem que ficar bem nesse meio aqui, ó. Bem no meio. É só você ir organizando certinho, tá? Organiza aí, de um lado e do outro. Essa parte é feita com calma, com amor,
Não dá pra fazer com pressa, porque a gente vai fazer a bolsa entender que o lugar dela é agora, é aqui, perto desse fecho, né? No fecho, certinho? Então, aqui é só você organizar, ó, detalhe por detalhe. E aí, ó, vai tá... Ver se eu consigo mostrar, né, gente? Tá bem grande, ó. Vamos ver se vai focar. Ó, está certinho com a nossa bolsa, tá? O importante é que o marcador aqui, ó, esteja bem no meio, tá? Do outro lado a mesma coisa aqui. E também nas laterais, os marcadores estejam no lugar do centro, né? Certinho, batendo. Aí sim, agora a gente começa a nossa costura. Se você quiser, pode usar esses clipes aqui, ó, pra ajudar a prender, tá? Essa bolsa, ela não tem que entrar lá pra dentro. Só na hora da costura que a gente vai organizando, tá? Mas não é necessário ela entrar lá pra dentro do fecho. É importante que ela fique aqui, ó, na posição correta e referente aqui certinho com o marcador, tá? Aí, você pode colocar esses clipes aqui pra te ajudar a prender melhor, tá? Se tiver maior do que esse, melhor ainda, porque esse aqui é menorzinho. Só pra segurar enquanto você vai fazendo a sua costura, tá? Vou dar uma pincelada de como eu faço essa costura, mas assim, gente, não tem como mostrar tudo, é só repetição, você vai analisando aí e costurando, certinho? Aqui eu já terminei com a linha do forro aqui, nem cortei, já deixei aqui justamente pra mim já começar a minha costura, né? Eu vou dar um nozinho aqui, só pra prender, e aí sim, agora a gente começa a nossa costura, tá? Eu vou, ó, vir mais pra cima um pouquinho. Vou organizar aqui pra esse fio não enganchar. E agora, a gente vem, nós vamos entrar na bolsa e depois lá no fecho, tá? Lembrando que tem os buraquinhos justamente pra gente costurar. Não tá pra me mostrar todo, porque eu tenho que tá virando a bolsa e tudo, né? E a visão fica muito ruim pra vocês e pra mim. Mas é só você, ó, você vai entrar na bolsa e vai sair no buraquinho, tá vendo? Tem um buraquinho lá? Ó, e vai sair no buraquinho lá do outro lado, certo? Posiciona direitinho. E aí, terminando aqui, eu retorno com vocês, tá? Então, vou seguir fazendo, passo a passo, costurando, e sempre organizando minha bolsa pra ela ficar no lugar certo, verificando se não tá torta, tá? Depois que costurar, a gente não tem como, né? É mais difícil ter que desmanchar todo aquele trabalho e fazer de novo. Então, vamos fazer aí com muito primor, com muito cuidado. Tem um trabalho de qualidade, né? Perfeito. Então, vou lá, já retorno com ela prontinha, tá? Bem, pessoal, já finalizei, já costurei direitinho aqui o fecho da vovó, bem posicionadinho. Estou apaixonada por esse modelo de bolsa, não sei nem se vou vender. Muito linda, né, gente? Um capricho, gostei demais do resultado. Então, estou mega apaixonada por essa bolsa, gente, muito linda. Uma diquinha que eu vou deixar pra vocês é que quando vocês terminarem de costurar o fecho, que você for fechar a primeira vez, vai dar trabalho pra fechar assim, tá? Ela vai ficar querendo abrir sozinha, aí você tem que empurrar isso aqui pra dentro, ó. Empurrar bem, tá? Organizar direitinho, ó. E fazer a bolsa entender o lugar dela, pra ela não atrapalhar o fechamento do nosso fecho aqui, tá? Então, no começo, assim que eu fechei, ele não queria fechar, ele ficava só abrindo. Então, deixar bem claro isso pra vocês, porque muita gente tem essa dúvida. Até o fecho compreender que aqui é o lugar dele, né? Então, ele vai ter que organizar direitinho, se adaptar à bolsa. E aí, você vai abrir e fechar várias vezes, ajeitar aqui, tá? Ó, posicionar direitinho, pra que fique no lugar certo, tá? E aí, ele vai entendendo que aqui é o lugar, e aí vai chegar um momento que ele vai sim fechar, não vai ficar abrindo mais, tá bom? Aconteceu comigo, por isso tô explicando pra vocês, porque realmente pode acontecer, mas a gente vai organizando e ele vai sim posicionando, porque ele tá na medida certa da bolsa, então não tem por que ele não fechar. Uma dica que eu posso dar pra vocês também, que talvez em um outro projeto que eu faça igual a esse, eu escolhi um fio de poliéster ao invés do fio náutico de polipropileno. Por quê? Porque vocês viram aí que esse ponto, né, o ponto centrado, ele usa bastante fio e fica bem estruturada a bolsa, bem firme mesmo.
Então, o fio náutico de polipropileno, que é este aqui, ele já dá essa firmeza bacana. Mas, como eu estou usando um ponto que é bem estruturado, não tinha necessidade de eu estar utilizando um fio náutico. Eu poderia muito bem usar o fio de poliéster, que era um pouco mais maleável, um pouco mais leve, né? Já que vou usar mais fio, então eu usaria o poliéster para ficar até mais leve ainda a bolsa. E na hora de colocar aqui esse fecho aqui, ó, dele posicionar aqui na bolsa, ele ia se encaixar com certeza bem melhor do que o náutico de polipropileno, tá? Então, é uma diquinha, na próxima eu vou fazer já com fio de poliéster. Um fio de poliéster que eu posso dar um palpite pra vocês, que eu, né, 99% de certeza de que vai dar certo com ele, é o fio Antúrio da Vanessa Maio, 4/1, preto e branco, né, ou outras cores que vocês quiserem combinar. Eu acho que vai ficar muito bacana também, porque ele é bem próximo a essa espessura aqui, é quase a mesma espessura do 3 da Rasteixo, tá? Então, vou testar com ele depois, mais na frente também. Uma outra dica que talvez na próxima eu faça é o fundo em couro, tá? Porque eu acho que vai ficar mais leve ainda a bolsa, vou testar também. Mais na frente eu espero que dê certo eu conseguir testar. Com o fundo em couro é uma diquinha que eu deixo, que eu acho que vai ficar super bacana, aquele fundo de 30 centímetros assim por 10. Ele vai dar, e talvez você faça bem menos adaptações aqui na parte de cima para poder encaixar no fecho. Aí, aqui, a única coisa que ainda falta fazer é colocar minha etiqueta aqui, tá? Já tá forradinha, estruturada, tudo perfeito, maravilhoso. Se você quiser, você pode colocar uma alça tiracolo, né? Usa no ouro velho, prende aqui de um lado e do outro lado lá. E fica top também, porque a cliente tem duas opções de alças. Essa tiracolo você pode colocar com mosquetão com argola articulada, porque aí fica removível. E a cliente pode, né, usar sem ou com essa alça, tá? Então, gente, gostei demais do resultado dessa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Me dediquei ao máximo para explicar os detalhes, para que vocês pudessem fazer aí, possam fazer. Desejo a vocês sucesso, que Deus abençoe as vendas de vocês. Eu sei que muita gente faz para trabalhar mesmo, né? Para ter uma renda, assim como eu. Então, depende do crochê. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês, porque eu sei que estou ajudando muita gente, né, com esse material riquíssimo, detalhe por detalhe, para que vocês possam conseguir confeccionar, vender bastante aí e que seja um sucesso, tá bom, meus amores? Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês de todo o coração. Então, é isso, beijinhos e até a próxima aula. Tchau!